Então, meus queridos, nós estamos hoje na nossa última entrevista sobre candidatos iniciantes na coluna Conversando Direito. São candidatos que estão se propondo pela primeira vez a um mandato popular, progressista. E nós temos hoje aqui o nosso candidato Expedito Veloso, pelo Partido dos Trabalhadores, candidato a deputado federal, que vai nos apresentar aqui em síntese, a sua plataforma de propostas, começando primeiro pela sua apresentação, Expedito. É um prazer tê-lo aqui conosco na nossa coluna. E fala pra gente quem você é e por que você resolveu participar desse pleito pela primeira vez. Então, Gislaine, o que motivou a minha entrada na política foi a indignação com as mazelas que o Brasil vive atualmente. São muitos retrocessos e eu acredito que eu não poderia deixar de colocar o meu acúmulo, as minhas experiências a serviço do país. Em relação à apresentação do Expedito pelo Expedito, primeiro, eu sou mineiro, tenho 54 anos, sou economista, sou aposentado do Banco do Brasil e sou professor também em várias universidades aqui de Brasília, como a Católica, a FGV e a UPES. E tive uma passagem de quase 4 anos pelo governo de Brasília nas áreas de transporte e na área de desenvolvimento econômico. Também tive uma experiência como consultor do Sebrae. Então, profissionalmente, esse é o Expedito. Como político, o Expedito está, primeiro, tendo a primeira participação. É uma participação que a gente chama de renovação à medida que nós estamos trazendo a nossa candidatura pela primeira vez. Mas nós até temos usado o slogan de que nós somos o novo há muito tempo, porque na verdade é uma renovação, mas não é uma renovação tal de um jovem, quer dizer, eu tenho 54 anos, portanto é uma renovação com muito acúmulo, com muita experiência, e é neste contexto que a gente está colocando a nossa candidatura. Perfeito, perfeito. Expedito, sendo você um candidato a Congresso Nacional, por meio da Câmara de Deputados, nós vivemos hoje uma realidade política e social bastante diferenciada, principalmente de 2 anos para cá, em que o Congresso tem tomado algumas posições, algumas posturas que têm, digamos assim, tornado questionáveis direitos antes básicos para o cidadão brasileiro. Eu me refiro em especial à emenda 95, que reduziu aí os investimentos e os congelou por 20 anos em áreas básicas, estratégicas de desenvolvimento da sociedade, educação, saúde. Caso você seja eleito dentro dessa mesma perspectiva, na continuidade dessa perspectiva de um Estado neoliberal e cada vez mais ausente de políticas públicas e sociais, como você pretende atuar enquanto um mandatário popular eleito para cuidar de questões básicas? Então, a emenda constitucional 95, que congelou os recursos para a saúde, para a educação, e aí tem uma terceira perna desse congelamento, que não tem sido tratado com a importância que tem, que é o congelamento dos recursos, da folha de pagamento dos servidores públicos, e que vai afetar de morte o serviço público ali na frente, até porque, paralelo a isso, existe uma proposta de um projeto de lei no Senado Federal para, primeiro, aplicar a mesma lei que foi aprovada na reforma trabalhista, a mesma alteração que foi aprovada na reforma trabalhista também para o servidor público, sem contar uma portaria do Ministério do Planejamento que permite ao Estado remanejar servidores sem concordância nem do seu chefe, nem do próprio funcionário. Então, é um conjunto de ações que converge numa rapidez muito grande para aquilo que nós chamamos de a busca pelo Estado mínimo. Quando a gente olha para a educação em particular, é bom lembrar que o Banco Mundial já vinha defendendo e tentando impor ao Brasil o fim da participação do governo federal no ensino público de nível superior. Conseguiu agora com o Temer. Então, o congelamento de recursos para a educação na área federal representa o primeiro passo que o governo está dando no sentido de sair do ensino público a nível superior. Esse é um ponto.
Na Câmara Federal, eu acho que a nossa candidatura e a nossa eleição tem um valor significativo, primeiro pela compreensão que nós temos, que eu chamaria de compreensão bastante profunda, das questões econômicas, porque eu sou economista, fui diretor do Banco do Brasil em várias áreas e trabalhei na área de economia do Banco do Brasil e tenho crenças e conhecimentos que eu acho que serão muito úteis nesse debate, na qualificação do debate. Eu estou acreditando que o Haddad vai ser o próximo presidente da República e o Haddad vai precisar de um economista que faça esse grande debate, porque aprovar o fim do congelamento de recursos para a saúde e para a educação não será fácil. Nós temos um Congresso muito conservador, a bancada da bala, da Bíblia e do boi, ela é muito organizada e nós teremos que fazer um grande enfrentamento para que a gente possa derrubar os recursos para a saúde, para a educação e recolocar recursos para a folha de pagamento dos servidores públicos federais em decorrência do congelamento. Portanto, a nossa candidatura ela vai defender o Estado forte. A gente sabe que R$10, R$20 ou R$100 na mão do cidadão de baixa renda, ele tem um impacto grandioso na geração de emprego e renda. Sim. Imagine você, cada brasileiro, se nós pegarmos só a população de baixa renda aí, se colocarmos 5 bilhões, sendo R$100 na mão de cada brasileiro, imediatamente esses cidadãos vão consumir, vão gerar um emprego no comércio próximo da sua casa, que vai reverberar na geração de emprego na indústria, na agricultura. Portanto, nós corrigiríamos com isso um dos grandes males do país hoje, que é o alto índice de desemprego. Eu faço só um registro. Nós temos aqui no Distrito Federal 320 mil desempregados e temos outros 80 mil desempregados que já desistiram de procurar emprego. Então, nós precisamos urgentemente de um Estado que cumpra o seu papel, que é o papel de dar dignidade à população, e nós na Câmara Federal iremos brigar diuturnamente para que isso possa ser feito e recolocado no país o mais rápido possível. E aí eu faço um registro. O Haddad, na sua primeira entrevista, ele disse que vai implantar um plano emergencial de geração de emprego. É urgente. E nós, na nossa campanha, na nossa candidatura, nós estamos debatendo especialmente a geração de emprego e renda em Brasília. Eu sentei recentemente com o presidente da Fibra e com o presidente do Sindicato da Indústria e Construção Civil, exatamente para a gente já começar a discutir para Brasília qual seria o plano emergencial de geração de emprego, porque o povo de Brasília hoje sofre muito e o sofrimento maior decorre da incapacidade de uma mãe e de um pai de não poder pagar a sua conta no fim do mês. Portanto, essa é uma questão de suma importância. Perfeito. Então, essa sua resposta me coloca diante de quase uma afirmação. Mesmo diante de uma perspectiva de visão de um Estado mínimo, né? Esperamos todos que tenhamos um presidente progressista eleito, mas caso isso não ocorra, e que a gente espera que realmente não se faça existir, existe dentro da sua plataforma uma visão de trabalho com a sociedade civil organizada, já que você tem inclusive procurado como sua base instituições que cuidam diretamente da organização de emprego, geração de renda, como a Fibra, Sindicato das Indústrias. Então existiria essa perspectiva de, enquanto mandatário popular, você atuar junto a essa sociedade civil para viabilizar uma alternativa a esse Estado mínimo? Olha, nós sabemos que a Câmara Federal é composta de 513 parlamentares. Eu acredito que os partidos progressistas vão fazer uma bancada de pelo menos 150 parlamentares. E eu acredito que nós, até porque nós sabemos trabalhar, sabemos fazer oposição, quer dizer, se o governo não for o nosso governo, nós seremos implacáveis na oposição ao governo para que ele não continue retirando direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Essa é a nossa ação. Tá? Um aspecto que eu acho que nós perdemos ao longo dos governos do PT é que nós deixamos de dialogar com a sociedade civil organizada. Perfeito. E agora nós temos retomado esse diálogo, certamente que nós fortaleceremos esse diálogo e mesmo que uma bancada que não represente a maioria na Câmara Federal,
mas dialogando e trazendo a sociedade civil para o lado nosso, nós conseguiremos barrar os retrocessos e também poderemos conseguir recolocar algumas, devolver para a sociedade um pouco daquilo que foi tirado nesses 2 anos e pouco do governo Temer. Então nós seremos muito combativos e por isso eu acredito que a nossa candidatura, que o Expedito Veloso na Câmara Federal, vai cumprir um papel muito importante para Brasília, até porque eu trabalhei ao longo da minha vida no Banco do Brasil e lá nós trabalhamos exatamente buscando crédito para o setor produtivo e do lado de fora nós estaremos representando os trabalhadores em geral, mas especialmente buscando a geração de emprego e renda, que é a nossa grande plataforma como candidato a deputado federal e o nosso grande compromisso. Expedito, muito obrigada pela sua conversa conosco, pelo esclarecimento da sua plataforma. E, meu caro ouvinte, aí está mais uma ótima opção de representatividade popular no Congresso, né, a candidatura do Expedito Veloso. E encerramos aqui essa nossa etapa de entrevistas para candidatos ao primeiro mandato, esperando que você, no dia 7, possa decidir por você, pelas suas necessidades como cidadão, como trabalhador, como mãe e pai de família, e que coloque o seu voto naquele que realmente pode representar as suas necessidades e cuidar delas como mandatário seu no Congresso. Muito obrigada e até o próximo contato.